Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Que fala assim. Já acharam? Aleluia. Jeremias 33, 3. Somente o versículo 3. Aleluia. Que fala assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua noiva, a tua igreja nesta noite. Ó Deus, que toda mente que aqui está esteja cativa no Senhor. Deus, que o Senhor possa falar grandemente conosco, aos nossos corações, e que a palavra, Pai, a ser ministrada não venha sair de mim, mas venha ser direcionada pelo teu Espírito. Deus, que todo principado e potestade que tiver ao redor dessa igreja, que o Senhor possa estar amarrando e levando para o lugar onde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Podem se sentar, amados. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluias. E nós temos como tema nessa noite a oração que move os céus. Amém? E este versículo, amados, que nós acabamos de ler, Deus aqui, Ele procura pessoas que orem, que se coloquem na brecha, pedindo-lhe ajuda e orientação dos céus. E a expressão aqui, clama a mim, não significa apenas gritar ou falar o nome de Jesus. Significa orar a Deus, pedindo-lhe ajuda e orientação. Deus aqui, Ele nos promete, o que eu vejo aqui nesse versículo? Uma promessa e uma condição para que isso aconteça na nossa vida. Revela coisas que os humanos não conseguiriam entender sozinhos. Deus aqui, Ele nos convida, queridos, a confiar na sua bondade, aleluias, no seu poder, mesmo em momentos difíceis. Então não importa o momento que você está passando nessa hora, saiba que existe um Deus que te escuta, está pronto para te abençoar, amém? O clamor fortalece o relacionamento com Deus e mostra a nossa fé, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional. Deus escolheu a oração como meio de se comunicar conosco. Eu queria dizer e enfatizar nessa noite que não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã, querido, sem oração. Não há famílias fortes, estruturadas, sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. A oração é o combustível da igreja. Aleluias. E é uma evidência que você e eu nascemos de novo, é quando nós oramos. A evidência que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus, revestido de poder, é quando você tem uma vida de oração. Deus muda, queridos, como eu disse aqui, circunstâncias através da oração. Deus transforma as pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Não são enfermidade física, mas enfermidade da nossa alma. Talvez você carregue aí dentro de você um espírito de rejeição lá no passado, coisas que você sofreu. É através da oração, é através da confissão que o Senhor opera na sua vida. Amém? Deus visita a sua igreja, fortalece a igreja através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da oração. Deus traz avivamento às nações através da oração. E através da oração, do clamor, do arrependimento, do perdão, nós vemos os sinais, os prodígios. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus que fez milagres, prodígios. É o mesmo Deus que está aqui hoje, nessa noite. Basta você querer se relacionar com Ele.
A oração não é para gente forte, oração é para gente fraca. Nós não oramos, queridos, porque nós somos fortes. Oramos porque, de fato, somos conscientes da nossa fraqueza. Mas oração é a força mais extraordinária que age na terra, amém? Aleluia. Sem oração não tem como prosseguirmos. Sem oração não tem como o nosso ministério ficar de pé. Sem a intercessão da igreja, dos intercessores, essas portas não estariam fechadas. Muitas das vezes nós damos muita ênfase no louvor, no ministério de criança. É importante, mas se não fosse os atalaias da igreja, aleluias, se não fossem os intercessores, que talvez não são vistos, jamais nós estaríamos de pé, jamais sua família estaria de pé. E quando eu olho para a Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, eu vejo o povo orando. Vejo Abraão intercedendo por Ló. Ló estava em Sodoma, uma cidade condenada. Eu vejo lá em Gênesis, relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló. Por causa de quem? Da intercessão do seu tio, Abraão. Por meio da oração, eu vejo aqui que Deus promove livramento e salvação. Então, não deixe de orar pelos seus. Talvez tenha anos que você ora para o seu marido que talvez não está aqui na igreja. Talvez seu filho esteve na igreja, hoje não está mais. Continue orando, amada igreja. A oração move os céus, move a mão de Deus. Aleluias. Santo, santo é teu nome. Vejo Jacó no vale de Jaboque. Ele aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele para salvá-lo. E diz a palavra que Jacó se agarra ao Senhor e diz, está lá em Gênesis 32, 26: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E Deus o salva ali. Ele vê Deus face a face, aleluias. E a vida dele passa por uma imensa mudança, uma mudança radical, a partir do vale de Jaboque. Fruto de quê? Fruto da oração. Então não tem como haver mudança na nossa vida, no nosso caráter, se nós não tivermos um encontro verdadeiro, face a face com Cristo. Mas não é um encontro de emoção que eu choro ali, não, é mudança de vida, é mudança de dentro para fora, é metanoia, tem que mudar nossa mente, amém? Vejo Moisés em Cades Barneia, momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto. E diz a palavra que Deus se propõe a ter uma nova nação por meio de Moisés. E Moisés se coloca na brecha em favor do povo. O Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste. Essa foi a oração de Moisés. E Deus ouviu a oração daquele homem de Deus. E poupa a nação. Por quê? Fruto de oração, aleluias. Vejo Ana, uma mulher estéril, desesperada, desprezada por sua rival Penina, mal compreendida pelo sacerdote Eli. O marido também não a compreendia. Mas Ana, ela lutou pelo seu milagre, ela intercedeu, aleluias, e foi cumprido o propósito ali na vida dela, e ela clamando a Deus por seu milagre, para ser mãe. E diz a palavra que Deus abriu a sua madre, aleluias. Deus abriu sua madre e ela concebeu, ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto de oração. Outro exemplo, Samuel se apresentando diante da nação de Israel e dizendo: longe de mim pecar contra ti, deixando de orar por vós. Vejo também, queridos, o rei Ezequias enfrentando o mal, dois problemas gravíssimos no seu reinado. Ele aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado, diz a palavra que ele estava com uma doença mortal. E diz a palavra que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, rodeada por um poderoso exército assírio.
E diz a Escritura que ele ora, que ele chora diante de Deus, e Deus ouve a oração daquele homem, aleluias, e Deus responde rapidamente. Deus o cura de uma doença mortal e ainda dá para ele 15 anos a mais de vida. Diz os estudiosos que ele viveu até 54 anos de idade. E ele foi assim, ele venceu. Por quê? Por causa da oração, da vida de intimidade com Deus. Aleluia. Deus liberta Jerusalém de um terrível exército expansionista e guerreiro através da oração. Aleluia. Daniel, um exemplo que todo mundo cita. Daniel orando e Deus fechando a boca dos leões. Aleluias. Daniel orando e Deus foi enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Vejo também o grande estadista. O que é um grande estadista? É um governo político. O grande administrador, o grande reformador Neemias, orando diante de Deus, jejuando. Estava 142 anos debaixo de escombro, e se levantando das cinzas, fruto de quê? De oração. Outro exemplo que podemos seguir fielmente, queridos, em todo o tempo, o próprio Jesus, Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo ali sobre ele, e Jesus ali sendo capacitado, aleluias, com o poder do Espírito Santo, para dar início no seu ministério. E ele, Jesus, um homem de oração, ele ora no deserto, ele ora nas sinagogas, ele ora no Getsêmani, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono, orando e intercedendo por mim e por você. Então não desista de orar, aleluia. Santo, santo é teu nome. Santo, santo é o Senhor. E o que eu aprendo aqui, amados? Que a dependência de Jesus dependia do Pai. E onde eu e você muitas vezes estamos falhando? Na independência. Porque independência é pecado. Eu tenho que ser totalmente dependente de Deus. Eu não posso fazer nada sem a direção do Pai. Aleluia, porque muitas das vezes a apostasia dentro da própria igreja, a frustração, ministérios frustrados, porque eu quero agir conforme a minha vontade, conforme o meu querer, conforme o meu orgulho, e isso não pode acontecer no meio de nós. Aleluias. Nós temos que ser totalmente dependentes desse Deus, da mesma forma que Jesus era. Muitas das vezes nós dependemos de homens para orar. Eu quero te dizer nessa noite que você que conhece o Senhor Jesus, você tem autoridade para buscar a Deus. Deus também fala com você. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 26, 27, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E é aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Tantas vezes nós não sabemos como orar, mas nessa noite eu os convido a confiar no Espírito Santo de Deus, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos que orar conforme a vontade de Deus para a nossa vida, não conforme o nosso querer. O Senhor, Ele nunca nos decepciona. Ele sempre dá o melhor para nós. Muitas vezes o Senhor fica em silêncio, porque nós temos que passar pelo processo para que a bênção chegue até nós. E outro exemplo que nós podemos dar, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão, ele orando em vigílias, orando na cadeia, orando por essa causa, e por essa causa eu me coloco de joelho. Ele foi o maior teólogo da história da igreja cristã, um homem comprometido com a oração. É uma pessoa em que nós podemos nos espelhar, que nós podemos seguir.
Teve lutas, foi açoitado, chicoteado, foi preso, mas ele tinha certeza no Deus que ele cria. Então não importa com perseguição, não importa com calúnia, saiba a sua identidade em Cristo, sabe quem você é em Cristo. Nós não podemos retroceder mais, amados. Jesus está voltando. E Ele tem bênçãos para nos entregar. Através da sua vida, sua família vai ser abençoada, vai ser alcançada. Mas para isso, não retroceda nas orações. Está difícil para todo mundo, mas existe um Deus que zela por você. Existe um Deus que cuida de você. Outro exemplo que nós podemos citar, Cornélio, soldado gentil, orando a Deus e sem uma compreensão clara sobre a fé cristã. Ele não era salvo ainda, mas orando, e a Bíblia diz que as suas orações subiram até Deus. As suas esmolas subiram até Deus. E ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, conhecer a sua família, para pregar para ele e sua família o Evangelho. E toda a sua casa foi convertida. Aleluia. E toda a sua casa foi batizada. E uma obra nova se iniciou nos gentios a partir da família de Cornélio, fruto de oração. Outro exemplo que nós podemos citar, Lídia, empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração, e a partir da sua casa e da reunião que ela fazia ali, ela perseverou, e uma igreja foi estabelecida na Europa, pela primeira vez por causa da reunião de oração. Então ore com sua família, senta na mesa, olha olho no olho, tem jeito para sua família, não desista dos seus. Outro exemplo, a mulher Serufinícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus para socorrer ali a filha dela. Tem compaixão de mim, porque olha o sofrimento da minha filha. Era o sofrimento da mãe o resultado. O clamor daquela mulher, sua filha foi liberta. E sua filha foi curada. Então ore pelo seu filho, não desista do seu filho. Ah, Monique, mas meu filho, eu já orei, tem anos que eu estou orando, meu filho está nas drogas, eu não vejo resposta. Continue orando. A mãe do Walter orou por ele 20 anos. Orou por ele incessantemente. Quando ela olhava para o estado dele, ela falou assim, não tem jeito mais. Mas o Senhor alcançou Walter hoje, para a honra e glória de Deus. É um homem de Deus. Um homem que ninguém dava valor por ele. A minha vida também. Eu fui uma jovem que fui bem criada, com uma família, mas eu escolhi o caminho contrário. Vivi anos na escravidão, no pecado. Mas um dia o Senhor me alcançou. Aleluias. De onde eu poderia imaginar um dia estar ministrando a palavra, estar no caminho de Jesus. Mas o Jesus alcança os seus. Então não se acomode. Não olhe para trás. Olhe para a cruz. Olhe para o Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Veja os discípulos também de Jesus orando no cenáculo, unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce no Pentecostes para permanecer para sempre com a igreja, para revestir a igreja de poder para o louvor da glória de Deus. E unânimes por 10 dias, perseverando, fruto de oração. E nós vemos e ouvimos de homens e mulheres de Deus orando no decorrer dos séculos, os pré-reformadores, cristãos, avivalistas, os nossos pais na fé, os missionários da igreja orando, eu e você orando. Aleluia. Porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Não adianta você falar que é de Deus, que está no caminho do Senhor, se você não tem um particular, se você não tem uma intimidade com Deus. O nosso papel nessa terra é conhecê-lo e fazê-lo conhecido.
4 lições que nós podemos destacar nessa noite. Primeiro, a igreja cristã recebe o poder do Espírito Santo por meio da oração. Irmãos, nós precisamos deste poder. A igreja não pode viver uma vida de santidade. A igreja cristã não pode avançar na obra missionária sem oração, sem o poder da oração. A obra missionária, como vocês já sabem, ela começa através dos joelhos que oram, através dos bolsos que contribuem e através dos pés daqueles que vão. Mas tudo, queridos, começa com oração. A nossa vida tem que ter um planejamento. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma. Nós somos separados, nós somos escolhidos nesse tempo para fazer a diferença. E a evidência disso está lá em Atos 1,14, quando Jesus foi assunto aos céus. Ele disse aos discípulos: permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Essa é uma ordem para nós, para a igreja. Nós temos de fazer a obra, mas antes nós temos que fazer um revestimento de poder. E o revestimento de poder só se recebe através da oração. Nós não podemos fazer a obra, como eu já disse, sem a direção de Deus, sem saber manusear a palavra. Nós temos que estudar profundamente a palavra. A palavra não é eu ler a palavra da maneira que eu entendo, não. Eu tenho que aprofundar nos ensinamentos, porque senão eu vou estar falando heresia. Tem que ser tudo condizente com a palavra de Deus. Tudo tem que ser planejado. Nós temos que saber onde nós estamos entrando. Nós temos que mapear o ambiente. Nós temos que saber o que é principado e potestade. Saber que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as milícias celestiais. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Lá em Atos 6,4, os discípulos tomando uma decisão. A igreja estava sendo perseguida, passando por tribulações. Tinha também aquele casal hipócrita, Ananias e Safira, com a infiltração do inimigo no meio da igreja. E a igreja discerne isso como? Como que ela discerniu isso? Através de oração. Aleluia. Que nós venhamos nesse tempo pedir o Senhor que nos dê o discernimento. O Senhor, Ele fala conosco através de pessoas, através de sonhos, através da palavra revelada. Nós não podemos ficar ligados na revelação de pessoas, mas Deus quer uma experiência comigo, Ele quer uma experiência com você. Deus trabalha uma multiforme graça, de cada pessoa Ele trabalha de uma forma. O que eu aprendo aqui? Que o discernimento só vem através da oração, da renúncia, do jejum. Não vem do meu achismo, do meu eu, não. É conforme a palavra de Deus. Quando eu tenho uma vida de oração verdadeira, genuína, sem legalidades, com caráter ilibado, com identidade de filho, com identidade de filha, minha visão se expande, a cegueira espiritual não existe, divisão na igreja não existe, contenda na igreja não existe, não fazem parte da minha vida. E isso, amados, eu só consigo através do meu relacionamento com Deus, através da palavra de Deus. Nós não podemos viver uma igreja egocêntrica, onde eu que faço, é eu que tudo acontece por minha causa. Não, é por causa de Jesus. É uma igreja cristocêntrica, onde Ele está no centro, é Cristo que está no centro, é Ele que me direciona. Não são pessoas que me direcionam. Lógico que existe um anjo de Deus que o Senhor colocou para cuidar de nós. No momento é o pastor Alain. A direção vem para ele, fala com ele primeiro, para ele nos direcionar. Mas eu quero enfatizar nessa hora que o Senhor fala conosco também. Então tenha intimidade com Deus, jejue, amados. Busque o Senhor em espírito e em verdade. O tempo é hoje, é agora. Não há tempo mais de nós olharmos para trás. Não há tempo mais de nós sentirmos saudade do mundo. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é o céu. Aleluia. A segunda lição: a oração é a base para o avivamento da igreja. Nós queremos o avivamento.
nós lemos sobre o avivamento, muitas vezes citamos os avivalistas como John Wesley, William Booth, Susan Wesley, que era a mãe de John Wesley. Essa mulher amada tem uma história maravilhosa. Talvez vocês já saibam. Ela era mãe de 19 filhos. Ela dedicava 1 hora diária de oração. E os filhos já sabiam, quando ela pegava o avental e colocava na cabeça como fosse o lenço, os filhos não a incomodavam. Essa mulher buscava pelos 19 filhos nesta hora. E os filhos vendo ali, ela foi exemplo. A mãe tem que ser exemplo no lar. Amém? Amém. E essa mulher, o que aconteceu com ela? Qual o resultado da oração? Os filhos dela, John e Carlos Wesley, seus filhos, esses homens impactaram o século XVIII. A oração de uma mãe intercessora deixa um legado para as próximas gerações. E eu te pergunto, mãe e pai, nessa noite, vocês vão deixar legado para as próximas gerações? Você é um sacerdote que ora no seu lar, onde você é a lei e a sua esposa é a execução das leis? Porque no tempo de hoje muitos têm invertido os papéis, onde mulheres têm tomado o lugar dos homens dentro de casa. E o papel do sacerdote no lar é orar pela sua família, orar pelos seus filhos, a provisão e a proteção espiritual está na mão dos pais. Então deixe um legado, para que quando você partir dessa terra, seus filhos tenham alegria de ter tido uma mãe e um pai que oraram, que buscaram por ele. Amém? O que eu aprendo aqui? Que para eu e você façamos parte desse avivamento, a resposta só vem da oração. A evidência disso está lá em 2 Crônicas. É um texto muito lido, quando fala assim, 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui, queridos, o Senhor aceitou a oração de Salomão e firmou aqui o compromisso. Ele ouviu todas as orações do povo quando eles se humilhassem diante dele e se arrependessem dos maus caminhos. Enquanto Israel obedecesse ao Deus Todo-Poderoso, ele estaria pronto para ouvi-los. E isso é o verdadeiro avivamento. Muitas vezes nós pensamos que o avivamento é barulho, é confusão. Não. Avivamento é arrependimento, é perdão. É o que nós temos que viver nesse tempo. Que nós venhamos fazer parte do avivamento nessa era, amém? Eu quero fazer parte desse avivamento e quero participar junto com vocês, amém? A terceira lição, já estou terminando. A oração é a base da restauração de uma nação. Não podemos ficar focados, queridos, horrorizados com a corrupção de uma nação, com a iniquidade, com a distorção de uma nação. Nós devemos sim ficar focados no nosso Deus soberano. O governo está nas mãos dele, tudo é dele, amém? Não podemos baixar a guarda nas orações mediante os nossos olhos e ouvidos estão vendo, mediante o que os nossos olhos estão vendo e estão ouvindo. É orar sem cessar, é orar para o reavivamento da nossa nação, orar pelas autoridades. Deus ainda não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. Tudo é com a permissão do nosso Deus. A quarta lição que eu posso tirar: a oração muda as circunstâncias. Há coisas que a oração não muda. Os decretos de Deus são imutáveis, mas há coisas que Deus só faz em resposta da minha e da sua oração, amém? É por isso que Tiago diz lá em versículo 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Queridos, Deus é soberano. Ele podia agir independentemente da igreja, sem qualquer oração. Mas ele, sendo soberano,
Ele resolveu dizer e decretar que as coisas só vão acontecer se o povo de Deus orar. E nós fazemos parte desse povo. Nós somos a geração santa, a geração eleita. Quando Moisés estava em um campo de batalha, o exército de Israel lutando contra os inimigos, diz a Bíblia que Moisés mantinha os seus braços estendidos. Aí o povo de Deus prevalecia na batalha. Se as mãos dele caíam, cessando a oração, o povo era vencido pelos inimigos. O que eu e você aprendemos aqui? Que quando eu e você, que enquanto oramos, os inimigos são derrotados em nossa vida. Enquanto oramos, Deus dá vitória nos embates da nossa vida. Enquanto oramos, Deus nos conduz ao triunfo. Quinta lição. A oração nos ensina a enfrentar os grandes dilemas da vida. Queridos, eu não sei que luta você está passando nesse tempo. Que luta você passou no dia de hoje? Que decisão você tem de tomar? Deus responde e traz livramentos e portas abertas para você vir em resposta à oração. E a resposta está aqui no Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Um exemplo que eu posso dar aqui mediante o que eu falei. Davi exilado em território filisteu. Seu sogro rei Saul quer matá-lo. E ele foge com 600 homens e suas respectivas famílias. E é estabelecido na cidade de Ziglag. E de repente ele estava lá na cidade com seus homens. E os amalequitas, os terroristas do deserto, naquela época, sanguinários, ninguém escapava das mãos deles. Quando chegaram na cidade, botaram fogo ali naquela cidade. E pegaram as mulheres, pegaram os filhos, filhas, e os levaram todos cativos com eles. E quando Davi, ele chega juntamente com seus homens, ele vê a cena ali e chora, até não ter mais forças. Os seus homens, aliados dele, se rebelam contra ele, querem matá-lo por causa de suas famílias sequestradas. Por causa daquele momento de desespero, de oposição e de abandono. Diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor e caiu de joelhos e orou. Eu quero te dizer nessa noite que o maior lugar, o lugar mais alto onde eu e você possamos estar é aos pés do Senhor Jesus. Não tem lugar mais importante do que esse. Diz a palavra que Davi então se reanimou e diz assim: oh meu Deus, perseguirei um bando e alcançá-lo-ei, ou vou aceitar passivamente o decreto da derrota ou reagir? E Deus respondeu ali para ele: reaja, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E ele ora, e Deus mudou a situação. Ele mudou o cenário. Eu quero te dizer nessa noite, amada igreja, que o Senhor, Ele pode mudar o cenário da sua vida. Aquela coisa que você pensa que não tem jeito, que você está desistindo, sonhos que foram enterrados, palavras mal proferidas contra a sua vida, palavras de maldição que foram lançadas, o Senhor decreta essa noite a bênção sobre vocês. Amém? Santo, santo é teu nome. E para concluir, Deus não está distante de nós. Deus nunca esteve distante de nós. Pelo contrário, seu Espírito, Ele habita no nosso interior e intercede continuamente por nós diante do Pai. Queridos, Ele sonda o meu, o seu coração e nos assiste em nossas fraquezas, socorrendo-nos diariamente no Espírito, até para orar de maneira que a mente humana não compreende. Amém? Por isso a oração é uma conversa, é um aconselhamento com o Altíssimo e um louvor pela vitória que já é certa. E nós redimimos, vamos a Ele em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando
nisso em perseverança, que está lá em Efésios 6:18. E nessa noite eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Aleluias. Que nessa noite nós venhamos nos arrepender das vezes que nós viramos as costas para o Senhor e deixamos de orar. Para aquele momento que o Espírito Santo disse a seu coração para você se ajoelhar, se humilhar na presença do Pai, e você foi para outros lugares. Que nessa noite nós venhamos levantar um clamor para a honra e glória do nosso nome. Amém? Eu gostaria de ouvir as vozes. O Senhor quer ouvir sua voz nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa hora, seja conosco nesse tempo. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, onde nós levantamos altares no nosso coração que não era para o Senhor. Achegue-se a nós, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Clame, igreja, busque Ele nessa hora, pelas vezes que o Senhor te mandou fazer algo e você não fez, que você foi covarde, que você retrocedeu. Aleluias. A voz do Senhor, escuta a voz do Senhor. Muitas vezes nós temos escutado a voz do inimigo, a voz do mundo, a voz do amigo, e não escutamos a voz de Deus. Ela sim está pronta para te abençoar em todo tempo, em toda hora. Não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para trás. O alvo é Cristo, o alvo é o céu. Aleluias. O Senhor não te escolheu por acaso, Ele escolheu porque te ama. Ah, Monique, mas está dando tudo errado. O Senhor é contigo. É um processo em que você está passando. O Senhor quer te moldar como um vaso nas mãos do oleiro. Talvez nessa noite você está rachado, talvez você está quebrado. O Senhor é um Deus que te restitui nessa noite. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. O Senhor está curando pessoas aqui nessa noite. Santo, santo é teu nome. Talvez lá no passado aconteceu algo com você que até hoje você carrega. O Senhor é contigo. Ele te toma pela mão direita, Ele te abençoa. Mas para que Ele escuta as tuas orações, amada igreja, precisa de renúncia, precisa de arrependimento. Mas não é arrependimento da boca para fora não, amados. É arrependimento de dentro para fora, é com testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver o brilho do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser reconhecidos aí na rua como homens e mulheres de Deus, como adolescentes de Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome. O Senhor está aqui nessa noite. Ele passeia no meio das igrejas e Ele está te abençoando, Ele está te abraçando. Se sinta abraçado pelo Senhor nessa noite. Está difícil, mas Ele é contigo. Quando você não consegue caminhar, Ele te carrega nos braços. Mas não desista do seu chamado. O Senhor nessa noite, Ele anula toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida. Você é uma bênção. Ele te ama. Amém, amados? Que as palmas sejam para o Senhor Jesus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Santo, santo, santo. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor é Deus, Ele continua sendo Deus. E eu gostaria de estar chamando o pastor Alain. Amém? Eu agradeço.